dia a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Franquias de Curitiba. Daqui a pouco a gente começa, é o primeiro Fórum de Franquias de Curitiba, ó. Tá tudo sendo arrumado aqui, toda a organização. Eu tenho certeza que esse evento vai mudar a história do cenário de franquias aqui em Curitiba e eu espero você para o próximo Fórum de Franquias de Curitiba. Te aguardo lá. Se existe algo, gente, que não pode faltar em um fórum de franquias, nós sabemos, são cases de franquias. E esse nosso evento de hoje não vai economizar nessa questão, e para que nós possamos justamente conhecer um pouco mais sobre várias marcas curitibanas que formataram os seus negócios em um sistema de franquias, eu convido para subir ao palco, e por gentileza, ao passo que eu for falando o nome de cada um de vocês, vocês já podem vir até aqui, Tatiana Zanuto, da Ninadora Moda Infantil, Horácio Klein, da Cabildo Empanadas, Débora Fertonani, da Jeito Animal, Inajara Maciel, da Maikiro Quiropraxia, Cleiton, da Auto Digital e Juliano Cercal, da Seu Suco. Para mediar esse nosso debate, eu convido também Leandro Krug, consultor de franquias, por gentileza, que suba ao palco. Uma salva de palmas, pessoal. Muito bem, eu quero dizer para vocês que para mim é um imenso orgulho ter essas pessoas aqui em cima do palco, porque eu conheci cada uma delas em uma situação completamente diferente da que a gente está hoje, e para mim é uma consagração vê-los aqui, podendo falar a respeito do negócio deles. Tá? Alguns vão falar a respeito de histórias já ocorridas, né, de histórias de sucesso já ocorridas, de aprendizados, de erros e acertos, e outros vão vão nascer aqui no nosso primeiro Fórum de Franquias de Curitiba. Então, eles não são especialistas, não estão acostumados a falar em público, mas assim como a Roberta, que se apresentou maravilhosamente bem aqui, vão fazer o possível para mostrar um pouco a respeito do negócio de vocês, a não ser a Débora Fertonani, que é comunicadora, enfim, né? Eu não vou fazer mega propaganda dela, senão ela vai arranjar mais trabalho, ela já trabalha bastante, né? Eu vou deixar, se ela quiser mais trabalho, ela vai fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu já vou me sentar aqui, é que vocês basicamente se apresentem, falem sobre o que é o negócio de vocês, e depois eu vou fazer algumas perguntas, porque eu conheço um pouquinho de cada um de vocês. Vou passar o microfone. Vou começar pelas mulheres nesse painel, que da outra vez eu comecei pelos homens, e vou começar a apresentação aqui pela Débora. Oi, bom dia. Então, eu vou contar a história de como a gente se tornou uma franqueadora, mas a gente trabalha hoje com adestramento de animais, principalmente cachorros, mas ela se chama Jeito Animal, o nome da nossa empresa, né? E hoje a gente tem 16 franqueados, atuando em alguns estados, e a gente trabalha com cachorros, gatos, na verdade, qualquer espécie. A demanda maior é cachorro, mas a gente trabalha com qualquer espécie. E a gente ensina o cachorro na casa do tutor, que são vocês, os donos de cachorro, a gente chama de tutor. Tem a ver com toda a nossa ideia de marca, né? Chamar o dono de cachorro de tutor. E a gente ensina o tutor a ensinar o próprio animal. E a gente, então, forma pessoas que são desde a área de veterinária a advogado, mestre em administração, que a gente já tem como franqueado, a ensinar tutores a ensinarem seus cachorros. Muito bom. Horácio? Bom dia a todos. Eu sou Horácio Klein, argentino de nascença, já me converti a brasileiro já. E a gente tem a Cabildo Empanadas Argentinas, estamos aí há 7 anos no mercado, e aqui no Mercedes temos uma loja que nasceu em plena pandemia, somos feitos a desafios em São Paulo já, e estamos fazendo nossas empanadas aí para bastante gente, e agora, aproveitando oficialmente esse fórum, nos lançando a nossa formatação, nossa franquia ali, graças ao nosso amigo Leandro aí. Muito bom. Eu sou a Tati, eu sou da Ninadora. Eu, junto com a minha irmã, nós somos sócias. A Ninadora é uma curadoria de marcas, de roupas infantis. A gente está no mercado há 5 anos.
Desde 2021, formatamos, junto com o Leandro, aí, a nossa franqueadora. Hoje temos 3 franquias operando, Toledo, Porto Alegre e Londrina. Nosso principal propósito é estimular o consumo consciente e a economia circular, através das nossas malinhas, que a gente envia para a casa das famílias, entendendo a necessidade, personalizando essas peças, né, sempre com conforto, com estilo. E a gente tem também como... os nossos desafios são diários. A gente, hoje, com 3 franquias operando, a gente percebe que é importante estar próximo, ter o acompanhamento, mas isso traz para a gente também um retorno satisfatório muito grande. Olá, eu sou Inajara Maciel, quiropraxista. Em 2014, vim para Curitiba e descobri que não havia bacharéis em quiropraxia aqui na grande Curitiba. Haviam alguns fisioterapeutas, outros profissionais de outras áreas da saúde, mas nenhum bacharel. Sim, quiropraxia tem um bacharelado. Temos que estudar 5 anos, temos que fazer muita anatomia, estudar muito diagnóstico. E percebi, então, o grande potencial dessa região. Abri, então, o meu consultório em 2015, na Arthur Bernardes, e cresceu muito, pois fizemos uma divulgação, e nessa expansão mudamos 2 vezes sempre por o espaço ter ficado pequeno. Fomos para um maior e fomos para um maior novamente. E quando surgiu a ideia da franquia, foi logo após ter quase falido, porque sou quiropraxista, não administradora. Então, não soube administrar meu consultório. Aí chamei meu marido, disse, olha, você administra e eu faço o que eu sei fazer. E foi aí que nós tivemos, então, a ideia de formatarmos a franquia, conhecemos Leandro, e ele nos auxiliou nesse processo, e hoje nós temos 3 unidades, onde nós temos o nosso protocolo de atendimento, sempre com atendimento com massoterapeuta e o quiropraxista, trazendo qualidade de vida. E o boom do nosso negócio foi justamente na pandemia, quando as pessoas descobriram que necessitavam de qualidade de vida. E essa é a proposta da nossa franquia. Muito bom. Olá, tudo bom? Meu nome é Juliano e eu sou a outra ponta do Seu Suco. Vocês já conheceram a Roberta aqui, já viram as fotos de como que é a nossa loja atual. A gente fundou o Seu Suco há 4 anos, né? E a ideia do Seu Suco é ser um ambiente que as pessoas se sintam à vontade, sintam-se livres para ir degustar e aproveitar de coisas que elas gostam e seja um espaço acolhedor para todos, né? A gente abriu a loja um pouco antes da pandemia e a gente sentiu que a própria pandemia, muitos comércios próximos fecharam, faliram, e durante esse período a gente cresceu bastante, conseguiu aumentar a equipe, conseguiu estruturar, conseguiu aumentar significativamente o faturamento nesse período e continua aumentando. E a gente buscou o Leandro justamente para que a gente consiga organizar todos esses processos, manuais, colocar essa padronização, em que a gente consiga mostrar esse nosso estilo de vida e esse nosso, o que é o cantinho do Seu Suco, que a gente ama tanto, e poder trazer mais pessoas para agregar o nosso negócio, para que outras pessoas possam crescer junto com a gente. Além de suco, né? Suco, shake, smoothie, açaí, lanche. É uma loja bem completinha, assim, com tudo que vocês imaginarem quase. Acho que é isso. Muito bom. Vou pedir para você trazer o microfone até a Débora de novo, porque eu, como disse, sou um cirurgião especialista e conheço cada um dos pacientes aqui com algum tipo de intimidade, conheço um pouco das histórias de cada um. O sistema de franquias é um sistema de boa-fé. O consultor que vai formatar uma franquia tem que ser muito sincero em relação à real oportunidade de franquear o negócio ou não, porque aquela pessoa ela poderia, às vezes, reformar a casa dela, montar mais uma loja, fazer mais alguma coisa, mas ela está confiando naquilo que você está falando para ela. Da mesma forma, o franqueador tem que ser uma pessoa de boa-fé ao escolher o franqueado certo. Você nem sempre escolhe o franqueado certo
mesmo tendo uma boa intenção. Então, houve boa-fé em ter um franqueado com melhor perfil. Assim como, às vezes, o próprio franqueado pode se enganar. Mas ele é um sistema de boa-fé. Por isso que nós temos visto, infelizmente, algumas marcas tratarem as vendas de franquias de maneira muito vulgar e, na minha opinião, até, em alguns casos, criminosa, porque fazem com que as pessoas comprem aquilo que elas nem sabem que estão comprando. Mas o legal desse painel é que a gente tem pessoas em estágios diferentes. Tem pessoas que já venderam franquias e tem pessoas que estão lançando a franquia agora. Tá? E é por isso que eu estou passando a palavra para a Débora, porque a Débora ela virou franqueadora por causa de uma situação muito inusitada, e ela vai contar a respeito dessa situação. E já na sequência, Débora, eu queria que você dissesse para as pessoas o que foi ter os primeiros franqueados. Agora você já está com uma rede, é um tipo de futebol já, mas como é que foi aprender com o próprio franqueado no processo? Tá bom. Primeiro, eu vou pedir um favor para a Roberta. Filma para o Instagram, faz favor, Roberta. Ela foi minha professora de yoga, gente, porque Curitiba é um ovo. Então, foi assim. Eu, na verdade, conheci o Leandro ainda na faculdade de jornalismo. Trabalhei muitos anos em rádio e ele era constantemente entrevistado por conta do Sebrae ainda, enfim. E eu tinha essa relação com ele que era de entrevistar algumas vezes, enfim. Na faculdade fiz um trabalho, ele me ajudou. E eu trabalhava na comunicação da prefeitura, ainda na pandemia. Para quem é jornalista, talvez seja o ápice aqui em Curitiba, né, de trabalho, assim, por questão de salário, é um salário muito bom. Mas eu estava inquieta, no meio da pandemia, com meu filho em casa. Eu estava trabalhando de casa, lá tinha uma boa condição com relação a isso. Mas eu tenho um perfil de ser uma pessoa um pouco inquieta, assim, no que eu... Sabe, de ter um propósito de vida maior, enfim, eu estava muito pensativa. E eu resolvi ligar para o Leandro, ligar assim, numa tarde, com meu filho brincando lá fora. E eu liguei assim, Leandro, eu estava pensando em ter uma franquia de café. E eu nem tinha dinheiro, tá, gente? Zero dinheiro. E daí ele falou, por quê? E eu lembrava que ele podia também prestar uma consultoria para te ajudar a escolher a franquia que você vai comprar, né? Essa era a minha intenção. Aí ele sempre muito atencioso, assim, acho que uma característica do Leandro que é admirável, ele, assim, sem vender nada, ele te dá atenção, essa brincadeira do café, ele te dá uma consultoria, às vezes, né, no café mesmo, e começou a conversar comigo, né? Então, Débora, mas o que você está fazendo? Estou na prefeitura, mas o que você busca? E, assim, sei que fiquei quase uma hora no telefone com ele, só que, no meio dessa conversa, ele começou a perguntar sobre o negócio do meu marido, que é adestrar cachorros. Já estava no mercado lá por 7 anos, trabalhando, né, primeiro sozinho, depois ele tinha 3 parceiros trabalhando com ele. E daí eu sei que, no final dessa uma hora, ele falou assim para mim, você é uma franqueadora e você nem sabe, Débora. Foi isso que aconteceu. Porque o meu marido ele já trabalhava e ele ensinou informalmente, completamente, 3 pessoas do nosso ciclo de amizade. Um advogado, amigo dele desde os 4 anos de idade, que falou, cara, cansei do direito, me ensina a ensinar cachorro. Ensinou, vem comigo. Assim. O segundo, cunhado do Rafa. Cunhado, irmão da esposa do Rafa. Mestre em administração, dava aula na Federal. Puta, cansei da área acadêmica. Me ensina a ensinar cachorro. Mas, claro, tudo isso com uma agenda muito cheia. O Pedro, sem redes sociais, sem Instagram, mal dando cartãozinho, ele tinha uma rede muito boa de clientes, sempre sobrando clientes, porque ele fazia um trabalho muito bom. A terceira pessoa também, do ciclo de amizade. E quando eu encontrei o Leandro, então eu já tinha 3 franqueados e nem sabia. E ele me falou assim, Débora, vamos formatar esse negócio. Eu fiquei com aquela, né, putz, mas... trabalhar com o marido, né? Mas depois aquilo começou a fazer um sentido gigante para mim, porque, primeiro, eu acho que para você ter uma franquia, tanto comprando uma franquia, sendo um franqueado como uma franqueadora, tem a ver com a tua essência, né? Como o palestrante aqui de talentos falou, ou as meninas arquitetas, você sente isso, né? Que tem a ver com o que toca lá dentro. E, assim, trabalhar com cachorro, trabalhar com gente que gosta de cachorro, é algo que é muito forte na nossa família. Então, foi assim. A gente começou com os 3 franqueados que a gente já tinha, eram parceiros, daí mudamos o contrato, e, a partir daí dessa consulta que a gente fez com o Leandro, de fato, a gente formatou e começou a ensinar pessoas de maneira mais formal. Mas a segunda pergunta é sobre a experiência, né? A gente já tinha 3 franqueados.
Então, isso foi um ponto fácil, porque na primeira turma que a gente divulgou que a gente estava abrindo seleção, a gente já tinha 3 pessoas que falavam muito bem da gente. Então, isso foi um ponto muito importante. O segundo ponto é que a gente não tinha uma formação estabelecida, e a gente poderia muito bem dizer assim, putz, vai dar trabalho, eu não sei se eu consigo fazer isso, ou colocar as dificuldades em primeiro lugar. Mas acho que uma dica que dá para deixar aqui, que foi essencial também da consultoria do Leandro, foi assim, faça e ajusta. Né? Não quer dizer que você vai começar numa bagunça, mas assim, não espere estar tudo pronto para começar, né? Tudo completamente alinhado. Então, a nossa primeira turma de formação, a gente já atingiu a nossa meta, que eram 3 pessoas. Elas se formaram e é um processo longo, a gente dá todo o treinamento, enfim, a gente é muito criterioso até hoje com isso, bastante. A gente dificulta para a pessoa entrar, por causa do perfil que a gente busca. E, depois disso, mais 3 turmas, em 2 anos, 16 franqueados. Eu estou no processo seletivo, eu estou com 9 pessoas interessadas e eu tenho 5 vagas. E isso, assim, toda vez que eu abro uma apresentação para falar da franquia, eu faço isso em Meet, né? Assim, para 30 pessoas, 40 pessoas. Mas aí a gente já começa uma seleção, porque do começo da seleção, a gente vai dificultando esse processo até realmente a gente ter assim, pessoas durante o processo seletivo bem com o nosso perfil. Muito bom. Uma das dicas que a Débora deixa muito clara aqui é que quando você tem uma oferta boa, se a tua franquia de fato é atraente, você vai ter muita gente interessada. E tendo muita gente interessada que você vai poder fazer um bom processo seletivo. Quando a gente tem poucas pessoas interessadas, o nível de qualidade corre algum risco de não ser aquele que é o ideal. Eu vou pedir para o Horácio passar o microfone para a Tati, porque a Tati também já teve a experiência de ser franqueadora. Aliás, a Viviane, que é a irmã dela, junto com ela, são pessoas extremamente criteriosas, me deram bastante trabalho para formatar a franquia, e eu agradeço esse trabalho, porque quando o cliente exige da gente, a gente muda de nível. E eu pude acompanhar, a gente estava bem no meio da pandemia, eu não consegui ir lá presencialmente, mas tenho visto as transformações do modelo de negócio delas, e cada pedacinho do processo de entrega das malas é muito bem pensado, desde uma etiqueta, de um cheirinho, eu não vou lembrar de tudo, mas é tudo feito com muito cuidado, e elas têm uma experiência corporativa anterior, que também embasa muito o negócio delas. Mas a minha pergunta agora para você, Tati, quando nasceu o filho, quando você teve os primeiros franqueados, quais foram os principais desafios que te surpreenderam? E o que você percebe que realmente é um conhecimento que, quando você entrega para o franqueado, faz diferença para ele? Legal. Bom, a gente, assim, da nossa primeira franqueada, era uma pessoa profissional CLTista, né? Trabalhava na área administrativa, não tinha ali nenhuma experiência no mercado de varejo de moda, nem com vendas. Mas a gente sentiu, né, nesse processo dessa triagem, a gente sentiu que ela era uma pessoa que tinha muito potencial e que poderia levar a nossa marca com todo esse critério que a gente tem, com toda essa dedicação, né, para Toledo, que é a unidade que abriu em primeiro, que agora fez 1 ano. Então, a gente acreditou muito primeiro nela, como pessoa, como mãe, né, o momento de vida dela. E os primeiros desafios que a gente sentiu, primeiro foi pela cidade, porque Toledo é uma cidade mais conservadora, né? A gente trabalha com marcas de mães e mulheres empreendedoras, marcas autorais, marcas descoladas, marcas que prezam pelo conforto e pelo estilo. E a gente sentiu que Toledo tinha muito essa pegada mais tradicional, de vestir os filhos de forma tradicional, aquela coisa de meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E a nossa marca, a nossa proposta de curadoria é mais abrangente do que isso, né? Exatamente misturar estilos, trazer muita cor, trazer roupa com cara de criança, para criança. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. E hoje olhar e ver que a nossa franqueada em Toledo está em ascensão, em crescimento, quebrando barreiras. Hoje ela já tem um público fiel na cidade, ela tem um faturamento
ela cresceu muito nesse faturamento durante esse período, ela se desenvolveu muito como empreendedora, como mãe empreendedora, né, administrando ali o tempo dela e a rotina. Então, o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio foi exatamente o perfil dela, que era mais fechado, não tão voltado para a área de vendas. E a gente sabe que a comunicação é importante. A gente conta no nosso processo com treinamentos presenciais aqui em Curitiba e também treinamentos de comunicação, de rede social, que até a Thaís nos ajuda aí nesse processo. Então, é muito bom, é muito gratificante olhar e ver como ela evoluiu, sabe? Essa foi uma segunda barreira que ela quebrou ali. Hoje ela fala nas redes sociais, ela dá a cara, ela tem empatia, ela é desenvolta. Então, isso foi muito legal. E o terceiro ponto que eu colocaria é o estar próximo. Isso faz muita diferença. A gente acompanha as nossas franquias mês a mês. A gente tem reuniões mensais, a gente tem mais de uma reunião mensal. A gente está próxima tanto nas questões de marketing, de comunicação, de desenvolvimento, de ações, como também nas questões de números, de análises, de acompanhamento financeiro dessa empresa. Essa franqueada em Toledo, hoje, ela desenvolve até um projeto local que foi inspirado por nós, que ela faz eventos na praça da cidade, trouxe muito mais atração, muito mais movimento para a cidade, que não tinha nada até então. E para a gente olhar isso e ver esse desenvolvimento é o ponto mais gratificante disso tudo. Que legal, muito legal. Eu vou passar para o Horácio, porque o Horácio está lançando, né, a Cabildo Empanadas. Eu conheço o Horácio já faz algum tempo. Eu diria que eu vou ser repetitivo, alguns já ouviram falar isso. Eu não sou cliente do Horácio, eu sou usuário da empanada dele, porque eu realmente me viciei naquelas empanadas argentinas. Inclusive, ele tem até um anúncio para falar a respeito disso. Eu vou deixar ele falar, porque, afinal, é ele que terá todo o trabalho de fazer isso, porque eu estou vendo que algumas pessoas vão ficar conosco aqui ainda até a hora do almoço. Aliás, quero dizer que os painéis e palestras depois do almoço estão muito especiais. A gente vai ter a palestra da Deisiane Zortea, vai ter a palestra do Marcos Príncipe, vai ter um painel específico a respeito de direito tributário. Então, você que está com dúvida, teremos tributaristas e contadores falando a respeito desse assunto. Teremos a Antoneta Schultz, que vai também nos abrilhantar com uma palestra. Se eu esqueci de alguém, por favor, depois eu passo para vocês. E teremos alguns sorteios de produtos e serviços dos franqueadores que estão aqui, mas isso vai acontecer só no segundo bloco. Horácio, fique à vontade para você falar a respeito do que vem por aí e, principalmente, por que a Cabildo Empanadas é uma oportunidade para quem, inclusive, mora em Curitiba. Eu sei que você expandiu a loja em São Paulo, o Horácio tem 2 lojas, uma em São Paulo, do lado da Avenida Paulista, que testou o modelo dele, porta para a rua, é um sucesso lá na cidade de São Paulo. Mas você hoje tem buscado franqueados na cidade de São Paulo, aos arredores, mas até em Curitiba é possível ser um franqueado da Cabildo, né? Isso mesmo. A gente gostaria, né, que seja em Curitiba, inclusive a gente está buscando primeiro entre a comunidade de clientes, né? Porque a gente quer que esses primeiros franqueados sejam o que a gente chama de fãs da marca, né? Às vezes não é tanto assim, mas pelo menos que gostem de comer empanadas. Porque, como eu falo, já estou falando com bastantes interessados, e enfim, os primeiros vão ser nossos afiliados, né? Não vão ser franqueados. A gente vai cuidar muito de perto, acho que é natural isso, porque eu até falo meio brincando, mas é absolutamente verdadeiro. Quem tem mais interesse em que teu negócio dê certo sou eu, né? Porque justamente é ali que a gente vai multiplicar. E eu queria contar um pouquinho sobre... Me pergunta muito a questão do Cabildo, né? O que é Cabildo? Não é meu nome, não é meu sobrenome. Eu sou Horácio Klein. E Cabildo é um prédio que tem lá. Quem já viajou para Buenos Aires deve ter tido a oportunidade de ver. É bem do outro lado da Casa Rosada, famosa. É um prédio antigo, hoje está bem reduzido. É um museu hoje. E o Cabildo era o prédio, teve vários, inclusive no Brasil, do Reino de Portugal, na época colonial. Se estabeleciam cabildos onde estariam os delegados dos reis, vice-reis e por aí vai. E o cabildo era onde acontecia tudo na cidade na época colonial. A relevância do Cabildo de Buenos Aires
é que foi ali o grito de independência da Argentina. E justamente quando a gente pensou em trazer essa proposta, na verdade, a gente primeiro pensou em que estávamos com muita saudade de comer empanadas, e a gente começou a fazer em casa. A gente morava em Cascavel no início, e aí alguns amigos brasileiros foram provando e, bom, gostaram, e a gente foi se animando. Quem quiser conhecer, inclusive, um pouquinho mais dessa história, no nosso site, lá tem uma aba lá que conta, tem um vídeo aí de meia hora que passa rapidinho, né? Parece 25 minutos só. Que a gente conta toda a história, nossos filhos. A gente veio em 2000 para cá, com os filhos pequenos, e, bom, a gente passou uma historinha bem bacana. E, enfim, voltando a essa questão que estamos nos lançando assim, a franquia, a gente pretende que seja aqui em Curitiba, justamente para cuidar de perto, né? Em São Paulo, eu acho que vai ser natural né, surgirem mais, até porque a lojinha lá, eu brinco que está bem descontaminada da gente, né? Por isso que a gente foi longe para abrir uma loja, a gente precisava testar um modelo que seja fora da gente, porque aqui é a gente que cuida, né? Deve ser igual o caso de vocês, né? Não, aqui é nós, e uma loja que não seja nós, será que vai funcionar? Né? Então a gente falou, vamos montar no meio da pandemia, do lado da Paulista, bem longe da gente. Eu contratei umas pessoas, a gente conseguiu passar essa formação, e hoje estamos muito satisfeitos, porque está sendo um sucesso, e eu visito a loja de São Paulo a cada 15 dias, e é uma grande satisfação, apesar de que dá uma coisa, né, estar tão longe da gente, mas funciona muito bem. Muito bem. Inclusive, o Horácio chegou meia-noite, ele foi lá fazer a supervisão da quinzenal que ele faz na loja, falou, estou chegando, não esquece de mim, amanhã estarei com vocês. Quero passar agora a palavra para a Inajara, porque a Inajara, ela virou minha cliente praticamente na maca de... como chama aquele aparelho que eu fiquei deitado? Maca de quiropraxia. Na maca de quiropraxia. Eu consegui vender o meu trabalho para ela deitado na maca de quiropraxia, isso mesmo. Né? Depois de uma conversa, eu falei, olha, eu acho que esse negócio de dar estralo pode virar franquia. E ela teve o tempo dela, como todos os clientes têm, que precisam entender, será que é para mim? Vai um tempo, né? E meses depois ela se organizou, e durante a pandemia ela entendeu que ela tinha que formatar no momento de baixa para, na hora que tivesse a retomada, as coisas pudessem ser aproveitadas, e ela aproveitou muito bem. Eu fui na inauguração da primeira franquia dela, e ela, corajosamente, assim como o Horácio, não teve medo de montar unidades na própria cidade, porque a cidade de Curitiba tem 1,8 milhão de habitantes, tem muita gente. Pode ter certeza que você não dá conta de atender todo mundo, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu acho que talvez eu não vou montar aqui, né? Inclusive, a Deisiane, secretária remota, né, que vai dar uma palestra excelente para nós, hoje já passou por uma experiência parecida também, e eu queria que você falasse um pouco sobre como é desenvolver um franqueado numa área de serviços, uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, que é aquele negócio de compra e vende e alimentação, você não tem que mandar estoque, o Horácio tem que mandar estoque de 15 em 15 dias, não pode faltar lá em São Paulo. E como você se sentiu vendo a sua marca e outras pessoas representando a tua marca na cidade onde você atua? Ok. Uma correção, novidade para ti, Leandro. Não é que eu estava pensando, eu tinha que juntar dinheiro para fazer a formatação. Lembrando que eu estava em falência. A Jaqueline Borges, que nos falou formidavelmente aqui, dizendo, eu tenho uma mentalidade de marketing, o financeiro que lide com isso, é a minha situação. E meu marido é o financeiro. Então, a situação é tensa em casa, né? E como ele estava administrando uma empresa que eu quase fali, ele seguido me olhava, você tem certeza que é isso que quer investir? É óbvio que a pressão era constante comigo. Mas eu tinha uma visão, eu sabia que ia dar certo. E, assim como eu sou extremamente positiva e consigo enxergar onde eu quero e onde eu vou chegar, o meu marido não. Mas nós encontramos, respondendo a tua pergunta, a gente encontra equilíbrio.
A gente encontra equilíbrio porque é justamente os dois opostos que chegam no meio e conseguem equilibrar a corda bamba que é a vida. E quando cheguei aqui, eu percebi o potencial de mercado da quiropraxia, porque, puxa, são 2 milhões de habitantes. Assim, se eu trabalhar muito, muito, eu consigo atender 15 pessoas num dia. Então, o mercado é imenso aqui nessa região. Tem capacidade para abarcar outras unidades? Com certeza. Porque, já disse em outro momento contigo, quem tem coluna aí? Todos precisam de quiropraxia. Todos precisam de qualidade de vida, sentir-se bem. E quantos têm síndromes, LER, esforço repetitivo, de computador? O que eu atendo de advogados estressados, de dentistas com problemas de bursites e tendinites, de profissionais liberais que necessitam estar bem para atender bem. Então, é sim, um lugar de ampla expansão, está em crescimento, porque, como eu falei no início, não tem muitas faculdades a nível de Brasil, e Curitiba quase não tem. Eu fui a primeira bacharel em quiropraxia, hoje nós temos um número absurdo de bacharéis em quiropraxia, 12. Temos 12 quiropraxistas, bacharéis em quiropraxia atuando em Curitiba. E, então, quando Leandro falou aqui, eu conheço alguém que deu errado com esse negócio de marcas e patentes, o chapeuzinho serviu. Era você. Era eu. Eu entrei no meu consultório pensando que as minhas mãos seriam a minha ferramenta e o meu marketing, então, nada mais justo que colocar mãos que reabilitam. Ainda hoje é meu slogan, porque eu faço questão de mantê-los, mas a ideia inicial foi MR, mãos que reabilitam, quiropraxia. E começa, então, com o processo de formatação, e Leandro fala, precisamos colocar marca e patente, patentear essa marca. E eu entro com o processo, e estamos na formatação de franquia, e tudo certo, e eu já estava empolgada, já vendendo a franquia, já impulsionando as vendas da franquia, já tínhamos 5 interessados, e já havia assinado o contrato com o interessado, estávamos já nas preliminares, e marcas e patentes entram em contato, e você não pode agendar marcas MR. Você não pode cadastrar marcas MR, porque Maurício Rabelo, do Ceará, é um dentista que tem MR. Puxa vida. Leandro, socorro! O que eu faço? E agora acabou. Encerra aí, franquia, não tenho mais, vou devolver o dinheiro para quem já me pagou a primeira franquia. Não, calma, vamos bolar um outro nome. Vamos pensar em algo diferente, em alguma coisa que seja impactante. E bora lá todo mundo falar, várias pessoas deram várias dicas, eu perguntei, eu sou muito de perguntar para as pessoas, me dá uma dica aí, me dá uma sugestão, e eu ouço muito as pessoas e aplico várias sugestões que eles me dão, e o nome atual ficou MyQuiro. Como o Leandro disse, ficou melhor do que o anterior. Ficou melhor do que o anterior, é isso aí. Antes, eu quero dizer para você o seguinte, o Horácio tem uma surpresa para a gente, que me deixou muito contente, eu já dei spoiler para algumas pessoas, mas, ao final desse primeiro bloco, nós teremos, não está contado para todo mundo, eu imagino que cada um possa, pelo menos, saborear, mas teremos empanadas para todos que estão aqui no evento. Então, uma salva de palmas aí, a cortesia da Cabildo Empanadas. Brinde. Né? Se faltar lá, a gente divide e tal, mas, né, é um brinde, é uma cortesia dada aqui. Utilizando a estratégia que o Leandro sempre falou, que a primeira convido, tá? Daí o usuário sempre dá um gostinho, né? O usuário sempre dá um gostinho. Juliano,
Quem é o tipo de perfil de franqueado que você imagina que possa tocar uma loja da Seu Suco com base na experiência da Beta com você lá na operação? Vocês têm um atendimento, eu sou fã do atendimento, eles têm suco sabor quentão, gente. Quentão geladão. Pode ir lá procurar, tem para entregar no iFood, não tem? Cara, é sucesso, mas é porque eu gosto desse, mas tem muitos outros. Tá? Só que o atendimento na Seu Suco, bem, a Roberta é professora de yoga, né? Então é uma coisa zen, assim, não tem ninguém estressado, é uma experiência de consumo muito legal. E ainda com o projeto arquitetônico da Mayara e da Dani, aí completa a experiência por completo. Qual é o tipo de franqueado que você está buscando? O franqueado em si, ele tem que ter a mesma vibe que a gente, né? O Seu Suco ele é um lugar muito descontraído, muito descolado. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver que a gente está desse jeito. Eu e a Roberta, a gente está junto há 15 anos quase já, e a gente a vida inteira empreendeu junto. Então, a gente adora empreender, adora criar coisas diferentes, só que a gente é super correto em tudo, que nem eu estava até falando lá, questão da legislação, a gente procura levar muito a sério. Meu pai é contador, então eu trouxe isso de família, sabe? É tudo exatamente conforme o contrato, mas sem nenhuma formalidade. Odeio gravata, odeio esse tipo de coisa, porque não tem sentido comigo. Sendo bem sincero para vocês. O Seu Suco, a gente está buscando alguém que tenha essa ideia. Nós somos vegetarianos há mais de 10 anos. Eu sou chefe de cozinha, vegano, inclusive, mas sou professor de Kung Fu. A Roberta é professora de yoga, vegetariana também há mais de 10 anos. E o nosso dia a dia é criar coisas saudáveis, coisas gostosas. Cara, vocês são vegetarianos, a comida de vocês é sem graça. Cara, chega lá na loja para você ver. A gente não estampa em lugar nenhum, vegetariano, vegano, porque isso bloqueia as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, assim, o nosso público que chega lá, vem muito família. Cara, vem um senhorzinho de idade lá. Cara, o cara não gosta de comer nada. Você bota lá um suco com... Que nem a gente tem uma pina descolada, que é um suco sensacional, que é água de coco, abacaxi e amora. O senhorzinho chega lá e, cara, ele não vai experimentar isso, porque não é o que ele gosta. Cara, ele vai chegar e vai comer um omeletão sensacional, tipo gigante, tomar um suco de laranja. O cara está feliz da vida. Tá a filhinha dele lá junto, lá, a netinha, quer dizer... eu quero um milkshake. Cara, tem tipo milkshake com sorvete artesanal, um treco de qualidade, sabe? Porque daí chega a família, cara, a família fica à vontade, a família chega lá, sente à vontade, cada um pega o que quer. Cara, um suco diferente, uma coisa inusitada. Uns açaí monstruoso que a gente faz, é uma produção própria também. Então, a gente gosta de qualidade em si. Quem que é o franqueado ideal? Pessoas que queiram progredir junto com a gente, pessoas que tenham interesse por alimentação saudável, por nutrição em si. A gente é muito ligado nessa parte de nutrição, de saber o que está vendendo. Então, eu acho que uma barreira que a gente tem é que a gente é muito exigente. A gente quer pessoas que sejam parecidas com a gente, pessoas corretas, pessoas idôneas, que queiram crescer junto com a gente e que vejam no nosso negócio a nossa empolgação. E eu acho que, se vocês forem lá na loja, vocês vão ver que essa cultura da empolgação ela é passada não só por nós dois, que nem agora está aberta lá com 4 funcionários. E, cara, se você chegar lá, é o mesmo atendimento que você vai ter. Vai ter um funcionário lá que está empolgadaço com as coisas que estão acontecendo nesse momento. Ela vai chegar, vai conversar com vocês, vai entregar na mesa, vai trocar uma ideia. Cara, mas o que você está buscando? Você quer tomar um suco? Pô, tá com fome? Quer comer alguma coisa? Cara, a pessoa vai chegar, vai oferecer, vai conversar de uma maneira muito informal e de uma maneira muito direta, sabe? Eu acredito que o perfil do franqueado é isso. Casais, pessoas que tenham esse gás, essa energia no dia a dia. Basicamente é isso. Show de bola. Eu sou testemunha desse atendimento e convido vocês a conhecerem lá. Seu Suco é show de bola, principalmente em dias ensolarados, lá é perfeito. Bem rapidamente, para a gente ir pensando no nosso fechamento aqui, para o pessoal se organizando aí para o final do primeiro bloco. Inajara, para ser seu franqueado, não precisa estourar a coluna de ninguém, não precisa ser massagista, nada, né? Quem é o perfil que pode ser um franqueado da Maikiro? Um administrador. Um administrador. Certeza. Então, a primeira pergunta que faziam, mas eu não sou quiropraxista, eu não conheço quiropraxista. Precisa ser um administrador, porque quiropraxista não toca o consultório, quem toca é o administrador.
E como ter o profissional capacitado? Curitiba tem uma gama de profissionais que têm capacidade, mas ainda não estão capacitados. São fisioterapeutas com especialização em quiropraxia. Eles aprenderam a especialização, eles sabem as técnicas, mas eles não sabem como usar, não sabem quando usar. Eles usam um ajuste aqui, um ajuste ali, no meio do atendimento fisioterápico deles. Então, eu faço um treinamento com esses fisioterapeutas interessados em ser os nossos profissionais. Esse treinamento é intensivo, focado para o protocolo que tem o sucesso que tem, que é o meu protocolo. Perfeito. Aproveitando, gente, eu vou deixar aqui, a gente tem mais alguns minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente dá um jeito de chegar algum microfone aí para vocês. Qualquer coisa, alguém que tiver no meu apoio aqui pode me ajudar, é só levantar a mão para a Débora, ela pode entregar algum microfone caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tati, você trabalha com uma coisa muito sensível, que é roupa. Roupa é a nossa armadura, é o nosso eu estendido, quando a gente fala de comportamento do consumidor. O nosso filho também é o nosso eu estendido. Com base na experiência das franqueadas que já atuaram com você, que tipo de perfil que seria a franqueada ideal para ser uma franqueada Nina Dora? A franqueada, para ser uma franqueada Nina Dora, a gente busca uma mãe, né, que tenha comunicação, que seja comunicativa, que tenha um apelo para vendas ali, que goste de vender, que muitas vezes esse perfil acaba sendo uma mãe em transição de carreira, né, que voltou um pós-maternidade ali, não se vê mais naquele mercado de trabalho que ela atuava, com aqueles horários, com as restrições. Então, normalmente, esse é um perfil que se encaixa muito bem, né, mas que, obviamente, faça isso não só por uma questão de investimento, mas sim que se conecte com o nosso propósito, que esteja alinhada com sustentabilidade, que esteja alinhada com o consumo consciente, que são os nossos pilares que levam a nossa empresa. Então, ela precisa estar conectada com isso. Isso é uma coisa que a gente também avalia muito na entrevista, para sentir se essa mãe, né, se essa mulher realmente é o perfil para ser uma franqueada da Nina Dora. Perfeito. É muito legal ver o quão criterioso vocês estão sendo na escolha dos franqueados, porque é um sistema de boa-fé. Depois a gente vende a franquia por vender, a gente mesmo vai ter depois dificuldades em fazer com que a marca cresça, é mais uma franquia que fecha. Então, eu sempre falo aos meus clientes que quando você compra a formatação, você compra um ativo. Talvez você não vai vender a tua franquia nos 3 primeiros meses, talvez vai demorar 1 ano para você vender a tua franquia, mas a tua franquia não vai deixar de valer o que ela vale enquanto o seu negócio continuar funcionando. E é com base nisso, por exemplo, que tem clientes que demoraram, às vezes, mais de 1 ano para vender, mas hoje estão com 10 lojas, 15 lojas. Horácio, por que o seu negócio é algo rentável? Qual é o tamanho do mercado? Qual é o tipo de pessoa que consome as suas empanadas? E que vantagem você vê em ser franqueado de uma casa de... Eu vou chamar de restaurante ou casa de empanadas, não sei como você denomina, no mercado brasileiro? Bom, de fato é um restaurante, mas é tão simples a operação que às vezes a gente tem uma certa vergonha de chamar restaurante, parece uma coisa muito grande. Em princípio, a gente percebe, e cada vez mais isso, quando a gente começou lá em Cascavel, no Paraná, foi bastante mencionado Cascavel, né? Parece que é lá e acontecem muitas coisas por lá. A gente começou lá, realmente era muito difícil. Você falava em empanadas, as pessoas não entendiam. Eu tinha que dar 10 tiros às pessoas para errarem. Hoje eu dou 3, tá? Mas fala empada, esfirra, enfim, esfirra mexicana e tal. O pessoal, para ser meu amigo, tem 3 tiros de graça, depois já começa a pagar, tá? Chamam de pastel, de empada, de empanada, tudo. Empada, de tudo. Mas é empanada, não, é brincadeira, mas realmente assim, hoje a gente vê que o mercado, quando eu trabalhei no Madeiro um bom tempo, passei por vários setores no Madeiro, e meu chefe, que era no final do tempo que eu estava, que era na operações, aberturas de lojas e tudo mais, que foi ali, inclusive, onde eu vi o tamanho do mercado brasileiro para isso,
para redes, enfim. E ele me incentivou muito. Ele falou assim: Horácio, tem uma janela no mercado de alimentação brasileiro que a empanada cabe muito bem, né? Porque não é um salgado, não é bem uma comida, é uma coisa prática. Ele conhecia porque tinha morado na Argentina. E ele me incentivava muito. Claro que ele ia em casa várias vezes, comíamos empanadas, ele falava: muito bom, isso aqui tem mercado para isso e tal. E então, assim, realmente, a gente vê que está cada vez mais se evidenciando isso, né? Temos algumas figuras aí públicas que nos ajudam a espalhar essa questão da empanada. Tem uma grande chefe ali, bem polêmica ela, mas cada vez que aparece eu dou graças a Deus, porque ela fala de empanadas, e é isso que é bom. Fiquei sabendo agora, até nós ficamos sabendo aqui, uma grande operação de café da cidade. Vai virar um concorrente, então não vou dar muitos detalhes, mas eles optaram pela empanada justamente para acompanhar o café. E aí, assim, realmente a gente vê que tem um mercado muito amplo, né? A gente tem a empanada como carro-chefe, e o nosso tema é a comida casual argentina, né? Essa coisa da comida do dia a dia, que tem muita coisa parecida com a alimentação no Brasil, mas é diferente. E então isso que engaja bastante bem. Essa questão de ser uma comida, mas com cara de salgado, com a praticidade de um salgado, né? Vocês vão poder experimentar, não sei se todos, mas a maioria. Vocês vão ver que ela é prática, parece um salgado, mas quando você começa a comer, realmente ela está te entregando outra coisa, em termos de nutrição e tudo mais. A empanada argentina ela é suculenta, tem bem mais recheio, enfim. E então isso surpreende e pega muito bem, né? Então, você me perguntou sobre o perfil do franqueado que estamos vendo. Realmente, assim, a gente vê uma grande possibilidade. O que a gente está buscando é justamente casais, né, jovens que já tenham empreendido alguma coisa, tentado fazer alguma coisa, e que agora queiram muito bem, assim, criar, trabalhar o seu dinheiro, né? Não apenas colocar como enfim, no mercado financeiro e ele ficar rendendo, sino normalmente usar um investimento para criar um lugar onde eles possam servir, sobretudo servir. A gente fala muito em servir. Muito bom. Experiências. Débora, você, diferente dessa galera que está cheia de candidatos, de franqueado, enfim, né, para trazer a Débora aqui não foi fácil, porque ela está ocupada com a rede dela. Então, se você quiser falar um pouco a respeito do perfil, mas dá para ver que é desde quiropraxista, pode virar adestradora de anima. Eu ia falar isso agora. Os clientes dela podem me procurar. Né? Podem virar franqueados até os, de fato, veterinários, aqueles que estão mais próximos dos pets. Que dica para aquela pessoa que está em dúvida em franquear ou não, ou daquela pessoa que tem algum receio, ou que, durante o processo, já franqueou, já tem os seus primeiros franqueados? Que recado você tem para essas pessoas, já que você já está do outro lado da ponte? Primeiro eu vou falar do perfil, a gente fala brincando, mas assim, pode ser qualquer profissão, porque a gente ensina a pessoa. Então, eu tenho veterinária, zootecnista na equipe que não sabiam nada de comportamento, não se ensina na faculdade. Então, não precisa necessariamente ser uma pessoa da área. Tem que ser uma pessoa que goste muito de pessoas, porque é o que as pessoas imaginam que tem que gostar de cachorro, isso para mim é o mínimo, isso nem conta, né? É óbvio. Mas a gente atende na casa das pessoas, então se você conhecer alguém, principalmente que não mora em Curitiba, porque aqui eu tenho lista de espera, que tem esse perfil de gostar de gente, gostar de cachorro, que é uma rotina flexível, goste muito de estudar, porque a nossa formação é continuada. Pode indicar, né, participar do nosso processo seletivo no Brasil e fora. Eu tenho uma candidata na Flórida, querida. Que legal, aí, ó. Que é ex-cliente nossa, não é ex-online. Então, como é que vai chamar daí? Animal Way? Chama jeito animal, porque ela vai vender para a comunidade brasileira. Que legal, que legal. Eu tenho, assim, o ano passado já eu comecei a ver muito atendimento online de brasileiros fora e que não existe o adestramento positivo, que é... ou existe muito pouco, que é sem uso de broncas, cutucão, borrifador de água, essas coisas todas a gente não utiliza. E assim como no Brasil é muito novo, fora também é.
Então, a gente agora já começa a buscar essa comunidade porque de brasileiros, né, e principalmente ex-clientes, porque já tem um contato com a gente, porque eu quero ganhar em dólar, em euro futuramente, tem uma para o ano que vem de Portugal. Então, assim, falando... Tudo isso com uma ligação, hein? Nossa, que case, hein? Mas é muito legal, Leandro, falando bem sério, assim, porque eu sou uma pessoa inquieta. E se eu tivesse comprado a minha franquia de café, hoje eu estava inquieta de volta. Então, é muito legal porque eu vejo não só as famílias, os nossos clientes, né, que realmente grande parte dos franqueados são clientes ou ex-clientes ou do ciclo de amizade, então já fica aí uma dica. São pessoas que são fãs da marca e que acreditam no que a gente está desenvolvendo. Então, além de ajudar as pessoas com seus cachorros, seus gatos, enfim... eu acho que uma coisa muito importante, assim, que me faz muito feliz hoje é desenvolver pessoas que estavam assim, sem muito saber o que fariam. Formou em veterinária, mas ganha R$150 num plantão. E ele ganha agora R$150 em 40 minutos. Né? Então, é uma diferença gigantesca que a gente faz. A última turma teve uma zootecnista que emprestou o dinheiro do professor de faculdade para pagar a taxa de franquia, porque em Curitiba a gente não parcela. Foi o Leandro que mandou, não parcela. Ela pegou dinheiro emprestado e ela já está atuando com a gente no começo do ano para cá, comprou um carro verde, que é a cor da nossa marca, mandou uma foto e disse obrigada. Obrigada por isso. Eu comprei um carro verde porque eu estou muito feliz aqui. Então, isso para a gente é muito gratificante. Então, se eu tivesse comprado a franquia de café, provavelmente hoje eu ainda estaria inquieta, porque dentro do nosso negócio hoje eu posso inovar, posso procurar outras possibilidades, ensinar pessoas, e isso é bem encantador. É muito legal ouvir, eu não sabia dessa história, e assim como eu falei que o franchise é um sistema de boa-fé, onde a gente tem que ter a boa-fé de indicar se realmente o negócio é franqueável ou não, e a franqueadora tem que ter a boa-fé de vender um negócio para quem realmente tem perfil, esse sistema nos retribui contando os casos, ou seja, eu sou feliz pelo caso da Débora, mas agora sou feliz pelo caso de uma terceira pessoa, porque, volto a dizer, esse setor acaba gerando renda, gerando emprego para as pessoas, fazendo com que as pessoas estejam mais próximas do seu propósito. Então, esse é um caso real, que, né, não tem nada combinado aqui, a Débora falou espontaneamente. Volto a dizer, ela é uma excelente comunicadora, isso facilita muito as coisas, mas é isso que me orgulha muito. Obrigado a vocês, se dirijam até lá fora para poder dar a entrevista de vocês. Oi, eu sou a Débora, eu sou administradora hoje da Jeito Animal, que é uma franqueadora de adestramento de cachorros e outras espécies. Na verdade, a gente costuma dizer que a gente ensina tutores a lidar com a sua família multiespécie. Então, vai desde cachorro, que é o nosso principal cliente, a gato, periquito, o que for. A gente ensina o tutor a lidar em família de forma positiva, educação positiva de animais. O primeiro fórum de franquias, eu achei sensacional a ideia, né, de organização desse evento, porque como franqueadora, a gente se sente um pouco sozinho nesse mundo, né? Então é muito legal ter essa cooperação, tanto no sentido de você conhecer pares, pessoas que estão na mesma jornada que você, né, franqueando seus negócios, com seus desafios, enfim, como no sentido de quem quer comprar uma franquia, então a pessoa chega até aqui e ela vai conhecer também os desafios, as dificuldades, as vantagens com profissionais que vão ensinar, além dos cases de sucesso. Então eu achei fantástica essa ideia de reunir pessoas em prol de negócios. É muito legal falar, porque na verdade, por uma ligação de franqueada, né, que eu queria comprar uma franquia, me tornei uma franqueadora. E o Leandro me ajudou desde esse primeiro instante de despertar para mim, né, do meu negócio, como assim, desde do momento de colocar preço na taxa de franquia, perfil de franqueados que a gente gostaria, os processos, né, que a gente gostaria de adotar, porque a gente tinha bastante preocupação em formar pessoas, né, e que elas fossem pessoas que realmente fossem trabalhar da forma que a gente gostaria. Eu acho que é um ponto bem chave de quem quer se tornar franqueadora, né, essa preocupação com o continuar da marca com qualidade. Então, o Leandro ajudou todo nesse processo, desde manual de marca até esses insights que fizeram toda a diferença, estão fazendo até hoje, porque até hoje, se eu precisar assim, de uma luz para uma questão específica, eu dou uma ligadinha para o Leandro e ele me diz, que tal esse caminho? E costuma dar muito certo. O que o franqueado da Jeito Animal pode esperar é trabalhar com o que gosta de verdade, ter flexibilidade de horário, diferente de um CLT, ter uma renda muito boa e compatível com o tanto que você trabalha, então isso é muito legal e satisfatório. Tá numa empresa que busca e
capacita pessoas continuadamente, é um valor muito forte para a gente, prestar um serviço de qualidade, então a gente está sempre trabalhando para isso e estar numa equipe de cooperação. Acho que é bem legal saber disso, né? A gente não estimula a concorrência entre franqueados, a gente estimula a cooperação, como aqui o Fórum, que é um lugar de cooperação entre pares. Na nossa franquia também, na Jeito Animal também é assim. E o perfil para ser franqueado, gostar de cachorro é o mínimo, eu digo que nem faz parte do perfil, esse é o mínimo do mínimo. Eu digo que gostar muito de pessoas, porque os nossos franqueados atuam na casa dos tutores, então vai ver como que funciona a família, vai ter que engajar o tutor a ensinar o cachorro, porque a gente ensina pessoas a ensinarem os seus cachorros. Então são pessoas que gostam de lidar com pessoas, que gostam de estudar, porque como eu disse, a gente gosta continuadamente de cursos, indica cursos fora também, faz dentro da equipe, grupo de estudos, mentorias. Então é uma pessoa que gosta de estar atualizado, que tem uma disponibilidade de tempo, energia, empolgação para trabalhar com o que gosta, trabalhar com animais. Eu sou Inajara Maciel, sou quiropraxista e proprietária da MyQuiro. A MyQuiro é uma clínica multidisciplinar que cuida basicamente da qualidade de vida das pessoas que têm aqueles problemas de desalinhos posturais. A partir do momento em que nós pensamos em fazer uma formatação de franquia, o nome de Leandro veio à mente por ser já um parceiro dentro da nossa clínica. Ele já era uma presença marcante e o seu carisma nos cativou, trazendo verdade em todas as suas palavras e todas as suas ações. E ele foi esse parceiro, companheiro, conselheiro, amigo durante toda a formatação. Dentro da formatação dos manuais, o alinhamento das diretrizes que deveria haver dentro da franquia, o processo jurídico em que nós deveríamos ter esse olhar especial. E quando nós tivemos alguns problemas, situações que surgiram no decorrer da formatação, ele estava ali presente para nos aconselhar, para nos acalmar, nos dando ânimo para seguir à frente. Nós buscamos um franqueado que tenha interesse e prioridade em promover qualidade de vida. Um mundo sem dor é o nosso ideal. E promover a situação de pessoa alinhada, sem esses desconfortos, essas dores provocadas pelo nosso dia a dia, pela tensão que hoje nós temos por conta da tecnologia e da vida tão atribulada. O nosso cotidiano de tensões e cobranças de suprimento de metas faz com que geramos essa tensão e desalinhos posturais, gerando dores, desconfortos e mal-humores. Então está em nossas mãos aliviar essas dores para aliviar o mau humor e trazer mais alegria à vida. Olá, eu sou Horácio Klein, sou proprietário da Cabildo Empanadas Argentinas, agora a franquia Cabildo Empanadas. E a gente está aqui no Mercedes, em Curitiba, e em São Paulo com nossa loja. E a partir de agora, muitas virão para todo o Brasil. Então, eu estou participando dessa primeira edição aqui do Fórum de Franquias de Curitiba. Eu acho sumamente importante, eu acho que a nossa região é riquíssima em expoentes de franqueadores e franquias. E demorou Curitiba para ter seu fórum de franquias, acredito que vem muitos mais, um sucesso, acho interessantíssimo, tanto que a gente escolheu esse cenário, esse palco ali para nós lançar oficialmente a nossa franquia formatada por Leandro Krug. Então, desde já, agradecidíssimos e uma honra para ter participado. Então, o nosso processo de formatação da franquia foi muito gratificante. O Leandro realmente ele consegue interpretar, reler a gente, né, com todas as nossas necessidades e com nossas inquietudes e sonhos e um monte de coisas que está misturando na gente, e ele consegue passar uma régua e realmente a formatação ficou muito bacana, todos os manuais de procedimento, ficou muito realmente fácil fazer, uma coisa que parecia
Falei, meu Deus, Leandro, como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso, né? E foi realmente, já está pronto, só aconteceu, isso foi muito natural o desenvolver dessa formatação. Nós estamos então lançando nossa franquia e a gente busca pessoas que queiram realmente inovar com um negócio que é uma novidade, uma coisa diferenciada, mas que está prometendo muito no mercado, que é a empanada argentina, né? O nosso franqueado, ele só vai se preocupar realmente com atender, com servir, como a gente diz. Essas empanadas, elas irão produzidas na nossa cozinha central e entregues para elas. Nós trabalhamos com ultracongelamento, com processos muito fáceis, muito simples. Então é algo muito simplificado realmente, que dá satisfação de trabalhar, é muito simples servir. Meu nome é Juliano, eu também sou um dos sócios do Seu Suco, eu e a Roberta. Que nem o Roberto falou, né, o Seu Suco a gente já tem há 4 anos e tudo que a gente trabalha no Seu Suco, todo o nosso dia a dia, a gente traz não só apenas esses 4 anos, mas são muito mais a experiência do que a gente vive nisso há mais de 10 anos. Então é o nosso próprio estilo de vida, a nossa própria alimentação, são coisas que a gente traz no nosso dia a dia. E agora, nesse momento, a gente sente que chegou o momento da expansão. Já fizemos toda a reforma na loja, a gente sente que vem aumentando anualmente o faturamento da loja. E chegou um momento que a gente não consegue mais suprir apenas nós dois isso. Então a gente está buscando novas pessoas que queiram agregar, que queiram entrar no negócio, para que tenham um crescimento sólido junto com a gente. E eu acredito que o perfil do franqueado sejam pessoas que sejam engajados com alimentação saudável, com esporte, que sejam pessoas que realmente vivam isso e tenham esse interesse. Sincero, tem que ser pessoas que nem a gente, que não tenham medo de botar a mão na massa, de estar junto, de querer crescer, porque eu acredito que o negócio só funciona quando você faz parte dele. Então, quem a gente tem costume de chamar para participar do negócio junto com a gente? Casais, pessoas que tenham esse interesse, sócios, amigos, pessoas que queiram estar junto e que queiram ter um estilo de vida mais leve, mais descontraído e que possam fazer uma renda massa com isso. E é isso aí.